Olá, empreendedor! Está começando mais um 360 Podcast. E como você já sabe, a gente sempre está recebendo pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras, para compartilhar um pouquinho da sua história, conhecer quem é a pessoa por trás dos negócios, claro, conhecer sobre os seus negócios também. Antes de eu te apresentar o nosso convidado de hoje, já quero aqui convidar você para seguir as nossas redes lá no @podcast.360 lá no Instagram. Através do Instagram você tem acesso ao nosso canal no YouTube, a LinkedIn, aos artigos, a resumos de livros, tudo. Enfim, compartilha, comenta, manda para muitas e muitas e muitas pessoas. Como a gente sempre fala aqui, o conteúdo tá gratuito e é sempre um MBA isso aqui, é uma aula para você. Então aproveita muito, desfrute muito disso compartilhando com os seus amigos. Vamos ao nosso convidado de hoje? Tem toda uma pesquisa, vocês já sabem que a gente sempre faz aqui uma apresentação da pessoa de hoje. Então vamos conhecer ele, vamos lá. Ele já perdeu a sua identidade, né? Ninguém mais o conhece pelo seu nome, sim pelo seu empreendimento. Pai de 5 gatos, e eles queriam ter mais, mas daí eles vão ser expulsos da casa, né? Ele é bem comunicativo, extrovertido, tinha o sonho de ser jornalista. Não se tornou jornalista, mas sim um grande comunicador. Durante a pandemia, quis colocar luz na curiosidade das pessoas com as histórias de Blumenau, tirar a história do museu e levar para o digital. Assim nasceu o Blumencast, que hoje é ouvido em 22 países, talvez mais, vamos ver se essa informação ainda procede, com 4,4 mil seguidores no YouTube. E o nosso desafio aqui hoje é não passar de 5 horas de gravação, porque 2 geminianos num bate-papo, sabe lá o que pode acontecer, né? Mas vamos lá, vamos receber o André Cantone. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Léo. Prazer te receber aqui. Cara, prazer é todo meu aqui. É sensacional com essa mensagem de abertura aí. Elogios inflacionados, eu diria, cara, né? Poxa, grande comunicador, não me considero assim, mas fico muito feliz pelo teu convite de estar aqui no 360. E a gente gosta muito, né, cara, de falar, de conversar, de fazer podcast. Então, estar aqui hoje, poder falar de uma coisa que eu amo e que tu também tá fazendo, eu acho que isso enriquece a cena do podcast. E eu sempre torço para que cada vez mais podcasts nasçam, porque a gente precisa também criar essa cultura de ouvir podcast. A gente está no início, eu costumo dizer que a gente não está nem na crista da onda ainda do podcast. A gente ainda vai ter muito mais crescimento desse formato, sabe? E é isso que a gente está fazendo, incutir nas pessoas aquele... o treino, às vezes ouvir um podcast, um cardio, uma atividade doméstica, uma viagem, um passeio, enfim, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo é sensacional. E a pessoa, como eu sempre costumo dizer, já estou aqui até tomando conta do 360. Falar hoje. Mas as pessoas elas se sentem parte da mesa quando elas estão ouvindo essa conversa. Diferente, às vezes, de uma matéria, né, de uma reportagem, que é uma coisa unilateral, onde só uma pessoa fala. Aqui a troca acontece e as pessoas se sentem parte. Por isso que dá vontade sempre de ouvir outro, porque ela passa a se sentir amiga daquelas pessoas, né? Então eu estou muito honrado de estar aqui. Imagina, a gente que agradece. E foi muito... Eu sempre faço uma pesquisa, apesar de conhecer, acompanhar, eu sempre vou atrás de algum vídeo, participação de outros podcasts, para conhecer ainda mais profundamente a pessoa, né? E teve um que eu tava assistindo, você comentando, né? Que quando você foi começar o Blumencast, você foi pesquisar sobre podcasts em Blumenau e não encontrou nada, né? Exatamente. Eu fiz a mesma coisa e encontrei você. Boa! Eu acho que encontrei o Blumencast lá. Eu já tinha feito a lição de casa, então. Já tinha feito a lição de casa. Porque eu me preocupei muito com isso, cara. Se eu tivesse encontrado um podcast, porque eu digitei no Spotify, né? Porque era onde eu ouvia os meus podcasts, né? Eu acredito que eu nem pesquisei no YouTube, porque a ideia era áudio mesmo, né? E aí eu botei lá, podcast Blumenau, não apareceu. Apareceu, digamos, algumas matérias, tipo o Santa fazia Santa 3x4, que era tipo lives, porque tava bem na época da pandemia, então tinha muita live assim, né? Mas não era um podcast propriamente dito, né? E aí, tipo, depois eu fiquei sabendo, por exemplo, que tinha o Sapiens Cash aqui em Blumenau, eles já estavam 6 meses antes da gente e tudo mais. Eu não teria feito, mas como diz o próprio Rodrigo Roberti, que bom que tu não achou a gente, então, porque foi muito importante o Blumencast, né? Sim. E aí a gente acaba se encarregando de fazer, como eu falei, essa lição de casa, né, cara? Botar podcast em Blumenau, nas hashtags, na legenda, no título, enfim, né? Para que as pessoas que se interessem em saber, cara, tem podcast em Blumenau? Tem, né? Então, e aí eu acho legal isso, sabe? A gente
gosta de focar um pouco mais na história das pessoas de Blumenau, o 360 aqui mais no empreendedorismo, né? Eu já participei de podcast que falava muito sobre música, né? Então cada um vai pegando o do que gosta, da sua paixão, e colocando a temática aqui, trazendo as pessoas que se encaixam com aquele tema, né? Sim, eu acho que quando eu pesquisei, apareceu Blumencast, acho que foi o Sapiens também. Acho que foi o do Rodrigo. O Rodrigo teve aqui também, tem aí. Vai estar em algum canto aí pra vocês assistirem. Foi muito legal o episódio do Rodrigo. Ele é muito massa. Porque eu já tinha essa ideia de fazer, mas pensei, aonde que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Vamos ver se tem alguma coisa aqui em Blumenau. E foi onde eu encontrei vocês. E claro que a gente pega essas ideias, dicas, como que eles estão fazendo. Acho que é mais ou menos as ideias começam assim, né? Tu vai pesquisando, ver o que tem já no mercado. Tu tem que ter essa referência, né? Saber o que estão fazendo, se tu pode fazer diferente, se tu pode fazer melhor, por que não, né? A gente nasceu com esse intuito, sabe? Como a gente não sabia... O Sapiens era muito parecido com o que a gente ia fazer. Tirando, né, com a diferença ali que eles não se focavam exatamente em pessoas de Blumenau, né? Coisas que a gente acaba fazendo, né? Uma coisa que a gente acaba fazendo. Mas é muito parecido o tipo da conversa, como aqui, sem roteiro, né? Conversando, sem tempo e tudo mais, né? E realmente, que bom que eu não achei. E uma coisa interessante, porque eu chamei também o Rodrigo na época, né? Ele me chamou, eu fiz um Sapiens lá, e aí eu chamei o Rodrigo, e na que eu chamei o Rodrigo, eu falei, cara, eu vou te contar a real. Eu tratava tu como um concorrente. E aí ele ficou me olhando e tal, aí ele falou, cara, eu vou te falar a verdade, eu também, cara. E aí foi legal, cara, porque dali nasceu uma amizade, a gente se ajuda muito. O Rodrigo, inclusive, é membro Capivara lá do Blumencast, apoia demais. A gente já trocou muita ideia mesmo, é um cara que tá o tempo todo acompanhando a gente. Ele tem, né, sócio do Porão, então a gente tem uma parceria com o Porão, que ele dá lá cortesias pros capivaras, desconto pros seguidores, enfim. Então, assim, como é importante a questão da gente jogar limpo, né? A gente falar realmente o que a gente pensa com respeito, né? Mas com honestidade, sinceridade, né? Porque depois daquilo ali mudou muito a nossa relação, sabe? Foi bacana. E é uma coisa que acontece nos podcasts. A pessoa, ela... Depois de meia hora de conversa, ela esquece que tem câmera, que tem microfone, e aí ela relaxa e ela acaba soltando muita história, soltando muitas curiosidades, muitos segredos até, né? Exato. Isso de você falar assim de concorrência, eu acho que há muitos anos atrás eu tinha um pouco disso, não com um podcast. Hoje, assim, eu já digo que evolui muito nesse ponto, porque eu já sou da pessoa que, quem que é o cara desse segmento? E eu tento mapear ele para saber o que ele está fazendo, que eu posso fazer. Por exemplo, o podcast. Eu já tive podcast, mas era só em áudio há muitos anos atrás, então não tinha a questão da imagem e tudo mais, né? Como eu sou um viciado em podcast, eu ouço e assisto muito. Aí, claro, começou o videocast, eu pensei, quando eu tiver eu vou querer fazer em vídeo também, porque eu acho que é legal e acaba se tornando um diferencial também, né? E aí eu comecei com essa ideia, mas eu já fui atrás de quem já fazia para saber, o que o Rodrigo tá fazendo no Blumencast? Por que o podcast dele é tão legal? O que ele tá fazendo de legal? O que o Rodrigo tá fazendo? O que o André tá fazendo? Para eu tentar modelar. E depois que você modela, aí sim você começa a dar o teu toque pessoal. Dar o toque pessoal, né? Mas eu acredito que muitas coisas elas começam muito similares, muito iguais, né? Porque é que nem aquele do livro Roube como um Artista, né? Que o Queen fala, você tem que pegar ideias que já existem e depois tu vai modulando, vai colocando a tua personalidade nele, né? Então, eu acho que eu não vejo muito como concorrência e eu sempre tento trabalhar da outra forma, não só na parte do podcast, né? Mas dentro do empreendedorismo, dentro da minha área da educação física, eu penso, por que a gente não une forças? Não existe essa de, ele vai roubar meu aluno, ele vai roubar meu cliente. Não, você trabalha de um jeito, eu trabalho de outro. Mesmo que a gente trabalhe no mesmo segmento, no mesmo nicho de mercado, beleza, a gente trabalha com emagrecimento, mas a minha forma de trabalhar com emagrecimento é diferente da tua. O que tu tá fazendo que eu posso trazer pro meu? Essas conexões acho que são bem importantes. E o cliente, assim, né? E o mercado é que vai regular isso, vai escolher, na verdade, né? Não adianta às vezes, tu ser o único, não quer dizer que tu é o melhor. Às vezes é falta de opção, né? Então, acho que é importante ter opção realmente, porque o teu concorrente, né, ou o teu parceiro de mercado, ele vai às vezes ter uma ideia que tu pode também copiar no sentido não de fazer igual, né, mas de olhar e saber. E a gente também tem que tomar muito cuidado com a questão do síndrome do impostor, né? Exatamente. Não vou fazer porque fulano já faz e ele vai achar que eu tô copiando. Não, cara. Eu, quando
percebo que tem algum conteúdo muito próximo daquilo que a gente cria, que a gente faz, me sinto muito honrado, né? Porque é isso. Porque que os imitadores, os humoristas, né? Imitam, né? Silvio Santos, Faustão e tal. Porque é uma forma de admiração. Exatamente. Então, acredito que é isso, sabe? Copiar de uma forma sadia mesmo, né? É uma forma de admirar e a gente se sente muito honrado. E uma outra coisa ainda que eu queria pegar nesse gancho, assim, da concorrência e tal, como eu estudo muito Blumenau e o comportamento também do blumenauense, eu vejo que existe uma coisa lá de antigamente muito, assim, sabe? De não vou dar o ouro, sabe? Vou manter aqui meio que um monopólio Sim. e tal, e eu quero que apenas a minha família sobreviva e tudo mais, né? Então, acho que a gente... eu amo o Blumenau, amo, né, o povo blumenauense, sou blumenauense, então honro muito isso, assim. Tento sempre mostrar o contraponto de muitas histórias que se fala pelo senso comum mesmo, né? Mostro vários contrapontos, as pessoas gostam disso. Mas eu percebo e sei disso, assim, que tem alguns blumenauenses que são muito egocêntricos no sentido e não querem dividir, não querem compartilhar, não querem dividir para multiplicar. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que quebrar. E por isso que a gente tem que se unir como podcaster, como criador de conteúdo. É uma coisa que eu venho falando também, por exemplo, com o Sargento Junks. É um cara que eu admiro, para mim, é o maior criador de conteúdo da cidade. Inclusive, eu te chamei e o senhor não me respondeu ainda. Opa. Sargento Junks, eu tô te esperando. Fechou, já vamos passar aqui, fazer uma ponte aqui. Legal, cara, é importante. Ele... É arroz de festa dos podcasts, né, cara? Não, se ele não tem aqui, então... Tem que marcar presença. Exatamente, cara. Vai marcar sim, porque ele tá em todas, né? Sim. E eu converso com ele, assim, de vez em quando e acho muito legal a humildade que ele tem. E ele é sempre parceiro. E aí agora que a gente está começando a se, digamos, que tem um certo destaque, um certo prestígio na cidade, a gente não pode deixar as nossas origens, sabe? Semana passada teve um rapaz de Gaspar que tem um canal no YouTube, que ele tem um canal de entrevista dele, muito pequeno, né? Muito incipiente ainda, mas, poxa, eu fiz questão, sabe? De atender ele, de marcar uma entrevista, de gravar, inclusive de oferecer porque foi lá no estúdio, então eu falei, cara, tu não quer ter aí os nossos microfones para tentar ver se tu gosta e tal, né? Ele quis ficar com o lapela dele, tranquilo e tal, mas a gente colocou o logo dele no nosso monitor e tal, para que ele se sinta bem e se sinta, de certa forma, motivado a fazer isso, sabe? Então, se a gente foi ajudado, ou pelo menos se a gente não foi atrapalhado no nosso início, que a gente possa ajudar ou não atrapalhar quem está começando agora, sabe? E uma coisa que uma vez que o Junks falou, já que né, tá tudo misturado, né? Já falamos de Sapiens, Junks, enfim. Salada. Isso é um papo geminiano, galera. Exatamente. Mas no final tudo se conecta. Tudo se conecta. Em algum momento vai se conectar. Isso. Não, o que ele falou, cara, lá no Sapiens, que ele foi também um dos primeiros, por isso que eu falo, ele é arroz de festa de podcast, né? Tem que trazer ele aqui sim. Ele falou da diferença entre a cena hoje do sertanejo em relação à cena do rock, porque o rock existe muito antes, né, do sertanejo universitário, mas se tu for olhar hoje o rock ele tá decadente, né? As bandas de rock quase que não se tem mais, a cena do rock mesmo ela tá mais decadente, né? E aí, por que tu percebe a cena do sertanejo tão forte? Acabamos de ter aí em Blumenau, show Gustavo Lima, Matheus e Cauã, tá tendo bastante. E vamos citar também o funk, por que não? Né? Tá muito forte o funk, né? Mas o que eles fazem de diferente? O funk e o sertanejo, eles se unem. Pode ver. Maiara e Maraísa traz o Matheus e Cauã, Bruno e Marrone com o Leonardo, né? Gustavo Lima com... Enfim, sabe? Eles o tempo todo estão fazendo aquele future. Sim. E o rock não. O rock ele é isolado. A banda não prestigia a outra banda. Então, cara, esse exemplo abriu muito a minha cabeça. E eu pensei, é isso que a gente tem que fazer. Porque no final, cara, aqui tá um comprando do outro. Porque se eu tô aqui no 360, eu tô falando com a audiência do 360 que eventualmente não conhece o Blumencast. Então, olha só a oportunidade que eu tô tendo, né? Sim. Tu vindo lá no Blumencast, até já que deixa o convite, né? Vamos marcar a data, cara, pra ir lá pro Blumencast. As pessoas também, eventualmente, que não conhecem 360, o Léo Bianchini, vão passar a conhecer, sabe? Sim. Então, a gente se ajuda e a gente tá fomentando a cena do podcast. Ou seja, não tô... vou fazer propaganda por que o 360 chamou o Blumencast aqui? As pessoas vão... Não, elas não vão parar de ouvir o 360, sabe? A gente vai ampliar as pessoas de ouvirem, porque quanto mais opções
boas a gente tiver produzindo aqui em Blumenau de podcast, mais as pessoas vão indicar as pessoas de ouvirem podcast. Agora, se eu só tiver o Blumencast, uma hora vai saturar e as pessoas vão deixar de ouvir podcast. Entende? Não é o meu medo não pode ser as pessoas pararem de ouvir Blumencast. Não, eu tenho medo das pessoas pararem de ouvir podcast, entende? Exatamente. Então isso é muito legal. Por isso que eu acho que tem que reforçar mesmo, tem que chamar produtor de conteúdo, criador de conteúdo. Os influencers é outra categoria que eu tento também fazer algum tipo de conexão. Acho mais difícil. Sim, eu acho que é muita questão de maturidade mesmo, né? Tanto de idade quanto também de personalidade de algumas pessoas. Assim, acho mais difícil. Acho que é um público mais individualista, infelizmente, né? Mas eu acho que alguns influenciadores, blogueiros nacionais estão fazendo essas collabs e eu acho que estão servindo, inclusive, de exemplo para os criadores de conteúdo local aqui. Sim. Tu falou algumas coisas aí que me chamaram bastante atenção, né? Esse ponto que tu falou da parte do individualista do blumenauense, né? E eu senti bastante isso. Eu não sou de Blumenau, mas tô aqui há 16 anos. Eu sou da Serra, sou de Ponte Alta, uma cidadezinha próxima a Lages. Sim. E vim faz 16 anos pra cá. E senti bastante essa diferença. E inclusive eu tava num evento ano passado aqui em Blumenau. E aí foi engraçado, porque eles estavam entrevistando... Não é entrevistando, era um talk, assim, né? Tinha 3 pessoas de Blumenau e uma do Rio de Janeiro. E aí estavam falando sobre essa questão de o blumenauense guardar muitas ideias para si, ter medo de falar as ideias, né? E aí uma das pessoas que estava lá no talk falou, não, eu acho que o blumenauense até fala e tal, não sei o que, a gente compartilha, tá sempre trocando e não sei o que. Aí o cara do Rio de Janeiro disse, não é bem assim, que eu tô aqui há tanto tempo, eu percebo muito essa dificuldade, porque tem muito aquela coisa, tipo, se eu falar a minha ideia pra ele vai roubar a minha ideia, ou, né? Teve um tempo que uma amiga minha tava postando assim nas redes sociais que ela queria, eu queria tanto fazer um evento, mas tô meio com medo, não sei o que. Eu disse, olha, tu não tem que ter medo de fazer porque você vai fazer do teu jeito. Se a Joaninha for fazer o mesmo evento, no mesmo formato, não vai ser igual. Porque ela vai colocar o tempero dela, tu coloca o teu, então não vão ser coisas iguais. Eu posso ter a melhor ideia do mundo, mas quem vai saber executar essa ideia sou eu. A outra pessoa pode pegar algumas ideias das minhas ideias, alguns insights do que eu tive, mas não fazer realmente o que eu quero fazer, né? Então acho que tem muito isso mesmo de medo de compartilhar as coisas, né? E outro ponto que me chamou a atenção, a síndrome do impostor. Você sofre ou já sofreu muito com a síndrome do impostor? Cara, já sofri e continuo sofrendo, tá? Cara, é complicado, porque quando é com uma pessoa que tu tens contato, né? Eu vou usar de novo aqui o Sargento Juntos. Cara, a gente troca ideia, a gente se fala toda semana e tal. Ele me ajuda muito, né? Porque, cara, tu começa a ter um nível de trabalho, né? Hoje a gente estava conversando no off ali um pouquinho, né? Que tá corrido e tal. Cara, eu comecei a ter uma coisa que eu não achei que eu nunca tive, que foi ansiedade. Sim. Não vou dizer que eu tive crise de ansiedade porque não chegou nesse ponto, mas eu comecei a ter uma palpitação no coração, negócio que eu não consigo meio que me concentrar direito, eu começo a ficar meio afobado antes de executar a tarefa, porque eu quero fazer tudo acontecer e tal. Então isso é complicado, assim. Então, ele como ele já está, digamos, calejado disso, assim, sim. Inclusive a gente fala abertamente, né? Ele tem um terapeuta, na verdade, todo mundo deveria ter, eu acho que, mas ainda mais o criador de conteúdo deveria ter ainda mais, sabe? Então ele faz, né, terapia, e aí eu ainda não faço. Exatamente. Coloca na sua lista. Exatamente. Mas alguns toques que ele me dá, assim, é bem interessante, sabe? Então, assim, para falar de síndrome de impostor, às vezes a gente vê alguma página que a gente segue, aquela página eventualmente não segue, mas hoje é muito rápido dessas pessoas pegarem um conteúdo do Blumencast, compartilharem para a pessoa e dizer, te copiou. Mas às vezes a gente não copiou. Talvez aquela pessoa se inspirou em alguém nacional e a gente se inspirou em alguém nacional, sabe? Mas às vezes vai ficar aquele climão. Às vezes a gente vai se encontrar, a pessoa num evento, a pessoa passa por nós, não vai cumprimentar, achando que... Sabe? Rola muito disso, infelizmente, né? E até falando desse negócio da pessoa que disse, o blumenauense disse, não, eu não vejo por aí. Talvez essa pessoa ela esteja numa bolha. Foi o que aconteceu. Então tipo assim, é fácil tu, não, todo mundo compartilha a ideia porque tu tá dentro aí de uma sociedade, de uma comunidade, né, que pensa todo mundo igual.
Agora, a gente caminha e transita em várias bolhas diferentes, sabe? A gente tem a questão da bolha da comunidade mesmo, porque tem pessoas, cara, dos mais afastados bairros que nos acompanham. A gente tem a bolha, por exemplo, dos agentes públicos, por exemplo, os políticos acompanham, porque uma vez que eles vão lá, eles passam a seguir e acompanham, sabe? A gente tem a bolha da comunicação dos jornalistas, que já foram lá também. Então, os empresários que não só os que anunciam no Blumencast, mas também os que acompanham porque gostam, né? Enfim, então o Blumencast hoje ele é muito plural. Então a gente ouve, e não só ouve, eu já senti também essa questão, sabe? Porque tu começar do nada, eu costumo dizer, já falei isso em outros podcasts também, eu não sou um ex-RBS, um ex-TV Galega, um ex-Rick Record, né? Eu não vim desse mundo, né? Eu nasci já pelo Blumencast. O meu próprio sobrenome não tem tradição aqui, né? Sim. Então isso também é interessante, porque dependendo do sobrenome que tu usa, isso já é ou uma porta de entrada ou uma barreira. Exatamente. Então, como eu consigo transitar, né, em várias bolhas diferentes, mas no começo foi mais difícil mesmo, né? As portas elas não se abrem tão fácil, e aí é com muito trabalho e persistência que as coisas vão acontecendo e as portas vão se abrindo, né? Sim. Mas o que eu percebo assim é muito essa questão da persistência, sabe? Porque se tu não tem um estômago forte, assim, tu desiste. Porque é muita gente te dizendo não, te ignorando, né? Então é complicado. Essa questão da COP, até teve... Ano passado a gente fez um evento no final do ano, né? Aí teve uma pessoa que falou assim, o evento foi muito legal, acho que daqui a pouco a galera vai começar a copiar. Eu disse, se copiar, ótimo, quer dizer que realmente foi muito bom. Perfeito, é isso mesmo, cara. Porque quando as pessoas só copiam aquilo que realmente tem relevância, né? Caso contrário, as pessoas não iriam. E eu acho que esse ponto de ser plural é muito importante, assim, né? Talvez, como tu falou, né, teu sobrenome acaba abrindo essas possibilidades, mas você vai ampliando, né, o teu leque de opções, vai conhecendo várias pessoas, e acho que isso é muito importante até para deixar o conteúdo muito mais rico, né? Exatamente. O André não tá fechando a porta para tal temática. Exatamente. O André não tá colocando barreira nisso, não, tá dando oportunidade para todo mundo. Né? E para mim também, né? Para você também, com certeza. Eu me permito conhecer, eu acho que uma das principais coisas boas que o Blumencast me trouxe, além de um grande hoje network, né? Então a gente gravou 171 episódios, então foram 171 pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, e muitas delas de criar uma amizade, né? Íntima mesmo, muito bacana. Mas é a questão de sair da página do jornal, daquela roda, né? daquele rodapé, daquela manchete, para eu entender por ela mesmo como que ela nasceu, como ela foi criada, quais foram os valores incutidos, quais foram os traumas que ela passou na infância, na juventude, nos primeiros empregos, que fazem com que ela tenha aquele comportamento. Ou um determinado assunto que aconteceu polêmico da vida dela, ela dá com tempo, né, a versão dela, né? Então eu mesmo no Blumencast ali, cara, já me surpreendi com muitas pessoas, positivas e negativamente. Mas o mais legal é tu poder fazer a tua própria opinião daquilo ali e não se deixar levar por manchete de jornal, de portal, sabe? Que infelizmente é muito raso. Primeiro que a gente está vivendo a questão das fake news, muita coisa né? é mentira. E segundo que mesmo que seja verdade, às vezes aquele portal ou aquele jornalista ele não se aprofunda tanto na situação. Ou ele não consegue expressar, ele até liga pro cara lá, o cara fala um caminhão de coisa, mas na hora de escrever, ele não escreve com a mesma exatidão do que o cara falou por telefone. Então, ele estar ali 3, 4 horas falando de determinado assunto da sua vida, a gente já ouviu várias vezes isso. Pô, eu tinha uma certa aversão pelo fulano e aí eu assisti o Blumencast dele e eu mudei de opinião. Porque ali tu tens isso, sabe? É o começo da vida dele. A gente, de certa forma, consegue humanizar a pessoa, né? Isso que é legal, porque principalmente político, né? O político, só já por ele... Uma barreira, isso, né? Já tem uma coisa ali meio, né? Uma aversão por ser político, né? Então, assim, foi eleito, já é ladrão, né? Já é ladrão. Então, já tem isso. Aí, ele tá metido em alguma situação mal explicada, pior ainda para ele, né? Então, quando a gente consegue
entrar nesse assunto e a pessoa tem essa oportunidade, cara, cada um tira a sua conclusão e eu tiro a minha, né? E de muitos ali eu achava que, meu Deus, o cara era, né, ladrão mesmo e tal. E aí eu entendi como também dentro da própria política tem as pessoas que não te querem bem e elas vão fazer de tudo para te queimar, para fazer um circo pegar fogo, né? Para tomar aquele teu lugar, para colocar um integrante que é do partido dele, por exemplo. Entende? Então tem muita jogada e as pessoas ficam sempre naquela conversinha de que política é ladrão, porque não sei o que, é corrupção e tal. Cara, tem muito. Mas também tem muita gente que não faz isso e sofre a consequência dessas pessoas que fazem. No meio, né? Exatamente. É isso que você falou de humanizar as pessoas, acho que é um ponto assim muito positivo dos podcasts, né? Que é como tu falou, as pessoas começam a falar, daqui a pouco esquece que tem câmera, que tem microfone, que tá gravando, que tá criando conteúdo, enfim, e se solta, se abre, né? As coisas vão fluindo de uma forma como tem que ser. Na verdade, a gente sempre começa com essa pergunta, mas a gente já foi aqui entrando no flow e foi deixando. Mas quem que é o André? Tão difícil da gente falar da gente, né? Cara, o André é isso, é esse geminiano comunicativo que gosta muito da história de Blumenau, é apaixonado pela história de Blumenau, pelos seus antepassados, pela parte arquitetônica, pela natureza, pelos bairros, pelas famílias, né? As tradicionais e as não tradicionais, pelas pessoas, né? Porque a gente fala lá que a gente entrevista as pessoas públicas e não públicas, né? Então o André é tudo isso e, além de tudo isso, um grande apaixonado pela Joyce Morastone, que está aqui nos bastidores. Exatamente. Só nos bastidores com a gente. A voz da consciência. A voz da consciência do Blumencast. Pra quem ouve já sabe como é que é a voz da consciência. Exatamente, cara. E assim, eu faço sempre questão de citar e falar dela, assim, porque a gente está aqui só na frente das câmeras, né? Sim. Tem um parceiro lá, ó, que está tomando conta de toda a situação, comandando tudo lá. E eu, quando estou on, né, lá gravando podcast, é a Joyce que está comandando, operando tudo lá, para que a gente saia bonitinho, lisinho, redondinho aí no monitor, né, cara? Então, e não só, obviamente, lá, né? Ela, para todo lugar que a gente vai, ou ela é a câmera. Hoje, inclusive, ela foi a modelo da criação de conteúdo que a gente fez. É o verdadeiro pau pra toda obra, cara, né, Joyce? Com certeza, tá? Então, não adianta, né? Do lado de um homem, né? De um grande homem, existe uma grande mulher, né? E a Joyce é a minha grande mulher. Hoje vocês estão 100% com o Blumencast, né? Graças a Deus. E como é que é essa relação de trabalho, você e a Joyce? Como é que é trabalhar com a esposa? Cara, é sensacional. As pessoas às vezes não acreditam muito nisso, né? Pô, mas como assim? Ficar 24 horas trabalhando e convivendo e tal. Mas, cara, a gente se entende muito bem, assim. Ela é uma pessoa que, meu Deus do céu, me coloca lá em cima no pedestal. Às vezes eu mesmo tenho que descer desse pedestal e tal. Porque ela tem muito orgulho, assim, né? De mim, das coisas que eu faço e tudo mais. Mas eu também sempre tenho essa humildade de reconhecer que se não fosse ela me permitindo, né? Fazer isso, né? Porque, cara, ela faz muita coisa nos bastidores que me permite poder criar esses conteúdos criativos e tudo mais, né? Então é tranquilo, cara. A gente trabalha o dia todo juntos, a gente ri muito, a gente conversa. Tem sim os momentos de discussão, né? Tem os momentos de estresse, mas são mínimos mesmo, assim, diria pra ti. 5% do nosso tempo, né? 95% é só coisa boa mesmo, né? E então ela trabalha, né? Ela é o nosso comercial, o nosso financeiro, é a pessoa que agenda os contatos, né? Falasse com ela para vir aqui. Eu costumo dizer, a Joyce ela só precisa mandar assim, é aqui que eu gravo? Aí eu ligo e aí eu começo a gravar. Oi, pessoal, tô aqui e tal. É assim, entendeu? Ela só me manda, ela me agencia hoje em dia, assim. Vocês conseguem desligar um pouco do Blumencast para aproveitar ou não? Mas tá 24 horas no Blumencast. 24 horas. É uma coisa que a gente já tá começando, né, a pensar, a gente tá tentando, assim, mas não tem. Quando a gente se pega, a gente tá falando de Blumencast. A gente vai dormir falando do Blumencast, a gente acorda já. O que tem para fazer, o que são as coisas de hoje, né, os nossos compromissos.
E aí, tipo, a gente tá lá tentando relaxar, né? Assistindo alguma coisa, daí quando Já nada. tem um conteúdo Isso aqui ali. pode ser pro Blumencast, vamos se encaixar lá e tal. Cara, é direto. Isso não Aham. tem como. É 24 horas. Às vezes, até assim, cara, nas minhas orações. Quando eu vejo, eu tô pensando em conteúdo, Meu cara. Deus. Eu me desconcentro assim, cara, pra. É incrível, tá? É um pensamento intrusivo que vem assim, cara. É louco mesmo. Boa, boa. Mas eu acho que isso é uma coisa assim, quem tem um negócio próprio, que sabe que a vida depende daquilo ali, É, acho que não consegue desligar, né? É muito difícil, é, assim. Eu hoje, claro, não tô só com 360, sim. mas que nem tu falou, acorda pensando, bom, acho que dá pra chamar aquela pessoa, dá pra ver isso, dá pra ver, eu tenho que fazer o corte tal, eu tenho que fazer, criar não sei o quê. Acho que é É. bem nessa pegada, assim. Tu era um bom aluno em história? Cara, era, sempre fui assim, em todas as matérias, menos matemática, eu nunca fui de cálculos, de Tamo junto. exatas, terrível, né? Mas, cara, sempre gostei muito de apresentar trabalho, sabe aquele negócio de ir pra frente, com cartolina, Sim. aí todo mundo ia com papel decorado e eu ia sem papel, porque eu era Aham, exibido, aham. entendeu? Eu era. Então, cara, eu sempre. Não, eu entendi o assunto, aí eu explicava e tal, e toda aquela entonação mostrava uma confiança, uma autoconfiança, Sim. e aí o professor sempre dava, né, uma nota alta e tal, pela apresentação também. Então tem muito dessa questão, assim, história, geografia, sempre gostei bastante Uhum. também, né? Enfim, todas as matérias. Mas eu, né, depois, assim, que eu entrei pro Blumencast mesmo, aí é uma coisa que parece que tomou muito mais proporção, assim. Sim, Eu com comecei certeza. a... Eu não sabia que eu tinha essa paixão latente sobre a história de Blumenau, sabe? Sempre gostei de história, sempre gostei de assistir documentário, enfim. Mas depois que eu comecei o Blumencast, aí o negócio ficou muito mais forte, assim. Sim. Mas essa tua paixão por história, da onde que ela vem e por quê? Então, são. Como é que eu vou te explicar assim? Especulações, digamos, né? O que eu Uhum. tentei trazer lá de trás, assim, eu acho que o meu pai tem muita participação disso, porque os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Então, né, morei. Inclusive, tu estava contando a história da tua família, eu quase tive que anotar pra eu entender quem era irmão de quem, filho de Ah, quem. sim, isso ali é uma cama de gato, tá? Isso ali é bem difícil. Mas, assim, resumidamente, né? Falando só de mim, sem botar meus irmãos, né, em jogo, que daí fica meio complicado de entender. Mas, assim, né? Meus pais, então, se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Morei com a minha mãe, então, praticamente até os 14 anos. E o meu pai me buscava de 15 em 15 dias pra Uhum. passear, pra gente se ver e Uhum. tal. Só que meu pai sempre foi muito pobre. Meu pai sempre morou ou de favor ou de aluguel, tentava trabalhar com alguma coisa, ele já foi recenseador do IBGE, depois ele trabalhava com joias, com venda de perfume, com um monte de coisa assim, né? E só que mesmo assim, cara, ele foi responsável por me dar a minha primeira bicicleta, depois a minha segunda bicicleta que foi uma média, depois uma terceira bicicleta que foi a maior de 18 marchas. Ele construiu um balanço na casa que ele morava, que era gigante, que era a atração de todos os outros vizinhos que queriam lá Uhum. no balanço dessa casa. Ele me ajudou a construir o meu carrinho de rolimã, que a gente descia lá num morrão de asfalto. Também, pô, até de volante, cara. Todo mundo trocava na perna a direção e o meu era com volante de Santana. Muito massa. E uma coisa que tá muito latente assim na minha memória é a questão da catraca livre. Antigamente em Uhum. Blumenau, né, tinha todo domingo, uma vez por mês, tinha a catraca livre. Então não se pagava, né? E aí ele me pegava em casa e a gente ficava andando todos os bairros, parava no terminal, daí comprava um chocolate, um pastel e tal. Aí a gente ia passeando toda a cidade. E, cara, já fui em inauguração do terminal da Fortaleza, eu tava lá, sabe? Todos os eventos populares, gratuitos, o meu pai me levava, sabe? Sim, Então eu sim. fui criando, eu fui meio que participando muito cedo da história de Blumenau. E como eu te falei, pô, o terminal da Fortaleza. Eu lembro da Proeb antigamente, porque Uhum. mesmo no. Claro, ele não me levava na Oktoberfest à noite, mas à tarde era tranquilo. Eu lembro daquele argentino que fazia caricatura, muito clássico aqui em Blumenau. Lembro, né, da Proeb antiga, não da Vila Germânica, né? Lembro dos ônibus antigos, né? E não só desses novos, enfim. Então, as pessoas falam, tá, mas, cara, tu viveu isso tudo, né? Porque eu tenho essa memória Sim, infantil de muito sim, cedo, sabe? Então, assim, acho que tem essa questão, essa pegada com meu pai.
Porque eu costumo dizer que ele era igual aquele cara da Procura da Felicidade, sabe? Sim, Que sim. fazia algumas fantasias pro filho, né? Ele era muito pobre e tal. E ele tinha que criar certas... ó, filho, hoje a gente vai ter que dormir aqui. Era no banheiro, né? Mas nessa caverna aqui porque os dinossauros estão passando. Meu pai fazia isso, sabe? E uma outra personagem, digamos assim, né? Na minha vida que eu acho que me incentivou muito pra história é minha tia. Então a tia Cici, né? Irmã da minha mãe. Ela, cara, sempre falou de história. História do Brasil, cara, sempre que a gente tomava um café junto, a gente ia para esse lado da história, dos presidentes, por que foi assim, assado e tal. E ela nunca foi historiadora, nem professora de história, nada, né? E sempre falou também da história de Blumenau. E hoje ela é guia de turismo, né? Que Guia turística legal. aqui de Blumenau. Então, muito mais agora a gente troca muito mais ideia, né? Ela sempre contou a questão das lendas e aí a gente vai trocando ideia. Tem algumas coisas que ela disse que eu já ultrapassei ela em conhecimento, né? Mas, cara, sempre respeito muito, assim. Enfim, então são duas pessoas muito importantes que eu acho que incutiram essa questão dessa paixão pela Sim, história de Blumenau sim. especificamente. E aí, aonde você busca esses conteúdos de história? Você que lê livros, ou traz de outras pessoas, ou Legal, outras pessoas te ajudam com legal. isso? Cara, basicamente hoje assim a gente tem uma coleção muito grande da Blumenau em cadernos. Uhum. Essa revista que ela é impressa, publicada a cada 2 meses, né? Ou seja, em um ano saem 6 revistas, né? Seis Sim, livros do Blumenau em cadernos que contam história, Fritz Miller, Dr. Blumenau, das personalidades aqui, como é que era a história, memórias de antigamente. É como se fosse um podcast só que escrito, né? escrito. Muito interessante. Leis antigas, curiosidades, sabe? Uhum. São trazidas e ela tem já uma curiosidade por si só, porque ela é a revista impressa de forma ininterrupta do Brasil, ou ela é uma revista mais antiga Uhum. do Brasil, publicada de forma ininterrupta, né? Legal. Então ela é publicada desde 1957. Então, por isso que eu também digo que Blumenau, ao contrário da maioria das cidades do Brasil, tem um arquivo histórico muito rico, uma Sim. história muito rica, porque o E gosto de Blumenauense manter soube muito, né? guardar isso, exatamente. Aham. Mesmo com enchente, que já destruiu tantos documentos, tantas Sim. fotos, mesmo com o incêndio que teve no arquivo, né, histórico, isso lá na década de 30, de 40, que foi, né, apagou muita coisa, enfim. Mesmo assim, a gente soube guardar, a gente Uhum. soube buscar. Para essas coisas a gente se conecta, Sim, sabe? isso sim. Para não perder essa história. Então a gente busca muito pelo Blumenau em cadernos. A gente busca muito em livros específicos. A Joyce sabe que para mim a Disneylândia é no Book Center. Porque eu vou lá, cara, onde é que é a estante de livros de Blumenau? É lá, então, daí eu vou lá, pego o meu banquinho de madeira, fico Aham. lá, Horas e isso aqui, horas. meu, cara, para mim é uma delícia. E aí cara, tenho muitos, assim, livros específicos, por exemplo, da 75 anos da Hering, dos 100 anos, dos 125 anos de empresa tal, Legal. de bairro tal, enfim, tem muito livro bacana, né, que a gente pega a curiosidade. Tem alguns portais, blogs, né? Então, por exemplo, a Adalberto Dai tem um blog muito legal, muito rico em história. Isso ele já faz há muitos anos, ele é referência, né? Em história de Blumenau, principalmente na história do Garcia. A gente tem o grupo ali, o Antigamente em Blumenau, do Facebook, que, poxa, é sensacional. Fotos, né? Muita gente compartilhando fotos lá, histórias. Se tu lê os comentários ali, já é uma história Sim, bacana, sim. né? Então a gente trabalha muito nisso, assim, os livros de Blumenau, principalmente Blumenau em cadernos, que ele já está dividido de uma forma mais, digamos assim, mais simplificada, né? Para que a gente possa derivar um conteúdo curioso dali. Sim. Porque imagina se a gente pegar uma tese de TCC, uma monografia, pô, tu tem que ler tudo aquilo para daí extrair. É muito demorado, né? Então a gente hoje, pelo menos um conteúdo por dia a gente tem que postar. Essa é a nossa meta, né? Legal. Então, para tornar essa frequência, né? Mas a gente faz isso, assim, basicamente fotos do Antigamente em Blumenau e do blog do Adalberto Dai e as histórias e curiosidades pelo Blumenau em Cadernos. O legal é que assim, tu criou um negócio que ele basicamente ele se alimenta quase que sozinho, né? É.
porque até mesmo as pessoas que você entrevista, tu vai tirar dali muita Meu coisa, Deus, né? né? O João teve aqui e trouxe uma coisa que eu não sabia, dá pra É, criar um conteúdo em cima daquilo. muito. Os grupos do Facebook automaticamente compartilham, porque é legal tu compartilhar a história, tu reviver histórias, Isso. né, do passado, dos avós. Ah, minha bisavó chegou aqui não sei como e tal. É, Então isso ele vai meio que se alimentando, né? verdade. Como que o Blumencast surgiu? Como que começou? Da onde veio a ideia? Sim, a ideia, cara, veio basicamente ali da época da pandemia, né? Porque a gente, como todo mundo, acho que, né, teve que ir para dentro de casa e aí a gente começou a pedir muito iFood, né, muita comida ou fazer muita comida. Sim. Todo mundo, né, praticamente engordou, menos quem era personal. Isso eu posso confirmar que não aconteceu. Exceção da regra os aqui. treinos dentro de casa, ó, Isso, renderam. a gente tentou também, mas como é que é? O superávit calórico tava maior. Aí, cara, aí eu comecei assim, cara, aí começou a ter muita live e aí foi o boom dos podcasts. Sim. Flow, Inteligência Limitada, Sim. tal. E aí eu cheguei no Aronescast, que é um podcast fitness do Gabriel Aronês, ali de Guaramirim, mas ele hoje já é nacional. Comecei a ouvir, comecei a entender dieta flexível e tal. Ele é um cara que fala muito sobre isso. E aí eu comecei a mandar conteúdo, pautas pro Aronês. E aí eu botei lá 10 curiosidades que você não sabia sobre Leandro Twin, que também faz parte lá da galera dele. Aí eles começaram a ler e fazer o programa em cima dessas pautas. Se Assim. tornou um jornalista deles. Um pauteiro, assim, um produtor, né? Aí um bendito dia, assim, eu tava no... Era um domingo à noite, eu lembro muito certinho dessa cena, assim, eu tava esquentando minha comida, né, do jantar no micro-ondas, assim, e veio um insight. Por que eu não faço isso aqui em Blumenau? Isso que eu tô fazendo de enviar produção, por que eu não faço aqui? Por que eu não crio um podcast em Blumenau, de Blumenau? Aí foi onde eu fui. Vou digitar no Spotify. Podcast Blumenau. Não apareceu lá ninguém. Pô, então beleza, o caminho tá aberto. Tem oportunidade aí. Aí no mesmo dia já criei o nome Blumencast. Achei uma bosta no começo. Hoje em dia o pessoal... Cara, é muito massa. Muito é bom, autoexplicativo. porque cria a conexão com a cidade, né? Exatamente. Mas Tu já tinha essa ideia de fazer sobre histórias? Quando Não. tu pensou na ideia, vou criar um podcast. Podcast focado em Blumenau, com histórias e curiosidades, tanto é que os primeiros episódios, tipo assim, a gente chamou maçonaria, então para falar, então era para ter essa pegada mais assim de curiosidade, mistérios assim, de assuntos mais espinhosos, digamos, né? E cara, só que é aquele negócio, aí tu precisa botar para rodar e ir testando, né? Aí eu ia saber que, pô, determinado assunto ia ficar saturado, eu tinha que abrir esse leque, né? E aí a gente começou a abrir para política, para esporte, para produção de conteúdo, para humor. Enfim, hoje a gente, né, trabalha com um leque muito grande aí de segmentos, né? Empreendedorismo a gente fala também. Mas e aí eu acho que foi uma coisa assim que já estava meio embrionária para falar sobre a história de Blumenau, só com pessoas de Blumenau, por isso que a gente quis colocar no nome já, né? Deixar isso bem claro. E aí foi se transformando ao ponto que uma pessoa também vai indicando a outra. Tipo, fulano é legal tu chamar aqui porque ela vai falar sobre tal coisa. Então, cara, hoje a gente sabe muita coisa, realmente muita história. E de fontes seguras, por exemplo. A gente chamou o ex-prefeito da Alto dos Reis, que foi, né, quem trouxe a Oktoberfest para Blumenau, tal. E a gente descobriu que a Oktoberfest já era programada há muito tempo. E as pessoas o que falam? Que deu a enchente, 83, 84, daí o povo tava triste e o prefeito fez a festa para animar a galera. Essa é a ideia que se vende e de certa forma, né, marqueteiramente, digamos assim, né, romanceada, tá legal, pegou, né? Tanto é que ela é replicada hoje. Mas não é a verdade. A verdade dita pelo próprio prefeito da época, isso que eu acho engraçado, porque as pessoas elas discordam do próprio prefeito da época. Isso é muito louco, tá cara. Mentindo? Exatamente. Não, ele não sabe de nada, sabe? Cara, ele mesmo falando, não, cara, isso aí já era, como é que é, assim, das eleições, assim, promessa de vários prefeitos que anteciparam ele, entendeu? E ninguém cumpriu. E aí, nas andanças dele, ali nos comícios e tudo mais, as pessoas falavam muito, né? Quando é que o senhor vai... Se o senhor for eleito, o senhor vai botar a Oktoberfest em plano mesmo, em prática e tal? Então, ele falou, cara, isso aqui é uma questão de honra. Aí ele
né, do secretário de turismo na época lá, ele falou, cara, a tua meta é botar o Oktoberfest para rodar. E aí ele foi para a Alemanha, trouxe, tal. E aí é que aconteceu. Mas isso já era uma coisa que se vinha falando e sendo ventilado há muito tempo atrás, sabe? Então, coisas assim a gente descobre nessas conversas, exatamente, sabe? Então, poxa, a gente ter tido a oportunidade de conversar com todos os ex-prefeitos de Blumenau, né? Que legal. Renato Viana, o Dalto, o Décio Lima, tipo, Vitor Sassi, o Félix Tais, que é o mais antigo, né? Poxa, tu vê, ele foi prefeito em 1972. A gente tá falando aí de 50 anos, cara, que ele já é ex-prefeito, sabe? Então é muito incrível. E é legal ter acompanhando para tu ir vendo as mudanças, tanto de mentalidade, né? Como da cidade, né? Evolução. Massa pra caramba. Beleza. E aí, tu começou o podcast, tem quantos anos? 3? Tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. E durante esses 2 anos e meio, qual tu acha que foi a habilidade que tu teve que desenvolver que tu, não tenho habilidade para isso e vou precisar para que o podcast continue? Sim, cara, que você teve que desenvolver? É que assim, inicialmente o Blumencast, agora eu não vou saber, mas eu acho que até o 30º, acho que 30º ali, eu tinha um parceiro de bancada. E aí, tipo um co-host, assim. É um co-host, né? O Maurício, eu convidei ele desde o começo, né? Ele, abraçou a ideia e tal. E ele só saiu porque ele tinha uma filha pequena, ele precisava cuidar dessa filha, né? Naquela época lá, a mãe dele ajudava a cuidar da filha, mas chegou uma hora que a mãe ficou doente e aí ele precisou... Aí não tinha mais, ficou insustentável mesmo, né? Aí eu tive que tocar sozinho mesmo, né? Então eu acho que foi muito isso, assim, que eu precisei trabalhar a questão de como que eu vou tocar um podcast de pelo menos 1 hora, porque isso é meio que uma meta que eu tenho, assim, sabe? Eu acho que todo podcast ele precisa ter pelo menos 1 hora. Se ele vai ter 2, 3 ou 4 ou 5 ou 20, aí é uma outra questão que aí o próprio papo vai se encarregando de acontecer. Exato. Mas levar, assim, 1 hora... extrair do convidado, porque, cara, tu sabe disso, tem convidados e convidados. Tem convidado que tu pergunta e o cara é um André Cantoni que vai falando, né? Que esses são os bons. É só deixar, mas tem convidado que tu pergunta um negócio e ele... sim, exatamente, sim, é isso. Né? Não, tal, é monossilábico, Exato. né? Então, eu acho que a habilidade que eu tive que fazer é muito jogo de cintura, sabe? Essa flexibilidade de, vou por aqui... não deu. Vou por ali. Agora eu vou falar a questão também de perguntas chaves, perguntas de certa forma capciosas, né? Porque quando o Blumencast abre lá, a abertura do Blumencast, uma das coisas é perguntas nunca feitas, né? Então, é um compromisso que a gente tem com o público, né? Então, chega um momento que a gente tem que falar, né? Prefeito, e aquela obra? E como é que explica aquela licitação? Tapete negro, como é que foi e tal, sabe? Então são perguntas que a gente sabe que é delicada. A pessoa muda de cor 35 vezes. E, cara, é engraçado, muitos agradecem, sabe? Poxa, que bom que eu tive a oportunidade de poder explicar com calma sobre isso aí, sabe? Sim. Então eu acho que é muito sobre isso, assim, como que eu vou... Porque eu não tô ali para bater. E as pessoas acham que o host tá ali para bater. A gente tem que falar a verdade e trazer algumas pautas para a conversa, mas de uma forma muito respeitosa. Claro. Porque ninguém quer sair de casa para chegar aqui para apanhar. Ele pode até fazer isso, mas... intermediando uma coisa, então tem que ser muito neutro nessas horas, né? Para não realmente puxar para um lado. Né? E tu pode ter a tua opinião, né? Eu mesmo emito muitas vezes a opinião, eu digo, cara, me desculpa, eu não concordo e tudo mais. Porque é uma conversa mesmo, né? E as pessoas têm essa liberdade de serem contraditórias e tudo mais. O que não pode faltar é o respeito, né? Aquela, não, é assim e sabe? Não, deixa a pessoa falar, dá a tua opinião e aí as pessoas lá de fora, né, que estão assistindo, tiram a sua conclusão, né? Exatamente, muito bom. E aí, depois de tudo isso já meio que se encaminhando, assim, o Blumencast cresceu muito, né? Ele hoje ele tá bem conhecido, que nem a gente falou, ninguém mais conhece o André, conhece o Blumencast, o cara do Blumencast, né? E como que tu tá lidando hoje com todo esse...
crescimento, né? Porque tá muito forte no digital, né? A gente sabe que o digital, ele tá... Meu Deus, ele muda a cada 6 horas, 2 horas, é uma coisa muito louca, né? Como que você cria estratégias para que o Blumencast se mantenha em alta e continue crescendo, né? Quais são as estratégias e os passos que você dá para isso? Ou quais são os próximos passos que tu pensa? Sim, cara, quando as pessoas falam isso, né? O Blumencast cresceu e eu não discordo totalmente, acho que sim, graças a Deus e ao nosso trabalho, a gente hoje... fica feliz com esse prestígio, né? As pessoas reconhecem na rua, a gente está em algum lugar assim, e mesmo a gente é chamado para entrevistas, né? A gente fica muito feliz com isso, mas a gente sabe que a gente está muito longe de onde a gente quer chegar. Olha, a síndrome do impostor, né? A gente está muito longe, cara. A gente, na verdade, a gente quer, e a gente já tem falado, acho que é a terceira vez que eu falo isso, assim, a gente quer se tornar a maior página de conteúdo de Blumenau. E eu tô fazendo questão de gravar isso, deixar registrado, porque eu quero daqui, sei lá 10 anos ver. Eu tava falando isso, por exemplo, viralizou recentemente o vídeo, agora eu não lembro o nome dele, mas o vocalista do Coldplay. Não lembro o nome também. E ele falando lá na época da faculdade, nós vamos ser a banda mais famosa, não sei o que lá. Aí faz aquele, né, a transição e o cara tá no Rock in Rio, exatamente, com milhões de pessoas assistindo ele, né? Então, é bem isso, sabe? Eu acho que tu tens que trabalhar essa questão de visualização. Como é que eu quero ser, como é que eu quero estar daqui 10 anos e tudo mais. Tu tens que ter ambição e não ganância. As pessoas têm essa dificuldade de diferenciar, né? Então, nós somos ambiciosos, nós somos ousados, queremos cada vez fazer conteúdo mais e melhor, mas nós não somos gananciosos, ou seja, nós não queremos só pra gente, nós não queremos puxar o tapete de ninguém, né? Então, por isso que tem essa diferença, né? Então, assim, cara, como é que a gente faz para trabalhar dessa forma? A gente, como eu falei, tem um planejamento muito bom aqui, que é a Joyce, né? Então, cara, chega no final do mês, no começo do mês, ela faz todo o planejamento do que a gente precisa entregar para os nossos anunciantes. A gente tenta sempre fazer de uma forma com que aquela publicidade tenha um valor, por exemplo, né? A pessoa, 5 coisas que você não sabia sobre Blumenau. E lá no final ter uma divulgação de uma empresa, né? Que faz todo sentido com aquele tema que a gente colocou. Então a gente percebeu que, pelo feedback até dos seguidores, isso é legal, porque não é uma propaganda batida na cara ali, né? Então a gente tem tentado equilibrar bastante nisso. Né? Os teasers, os cortes, as colaborações, a gente está muito forte, né? Então, tanto com os nossos convidados, é uma forma que a gente tem de crescer bastante, né? Quando a gente colabora, porque a gente entra para o feed, né? E para os seguidores deles. Com os criadores de conteúdo também, a gente, né, já fez aí colaborações com a Sasha, que já esteve aqui, o Sargento Junks, que estará aqui. Já estamos deixando gravado, Sargento. Exatamente, não, vai sim. E enfim, de outros, tem algumas já marcadas também, né? Então, eu acho que, cara, a estratégia é muito isso. Ela é simples e a gente que complica, né? É o quê? É se juntar, né? É o famoso dividir para multiplicar. Então, se eu me junto com a Sasha, eu estou conversando com a audiência dela, ela está conversando com a minha e a gente troca esses seguidores, né? Mais seguidores vão para ela, mais seguidores vão para mim e a gente soma isso, né? E assim, cara, é difícil, né? No sentido de, meu Deus, por exemplo, hoje, né? A gente ficou o dia todo fora, vai chegar à noite, depois do treino, a gente ainda vai editar vídeo lá para amanhã tá postando, sabe? Então, é uma coisa que eu converso bastante com a Joyce, assim, qual que é o momento que a gente vai talvez ter que abrir mão de um certo valor da nossa receita para contratar freelance, um editor, alguém que faça os vídeos para a gente, uma equipe, assim, né? Sabe? A gente imagina que a gente nunca vai ter uma equipe nossa. Sim. Eu acho que também, isso, né? isso, sabe? Inclusive, a gente teve aqui o Júnior da Henk, que nenhum dos funcionários deles são funcionário CLT, são prestadores de serviço. Exato. É isso, cara, porque daí tu pode pegar o melhor de cada um e formar a tua equipe híbrida ali, sabe? E eu acho que é por aí. Então também, hoje o meu calo mesmo, cara, minha dor, assim, sem pensar duas vezes, é a edição de conteúdo mesmo, de vídeo. Então a gente grava bruto ali e tal, depois eu tenho que ficar... Aí eu crio o roteiro, narro, aí depois eu fico lá sincronizando as imagens, aí eu coloco o filtro, coloco transição, coloco... efeito de som, coloco a legenda, o lettering, enfim, cara, é muita coisa, sabe? Eu chego a ficar 3, 4 horas para fazer um vídeo de 1 minuto e meio. Sim.
E às vezes eu tenho muita ideia fervilhando na minha cabeça e eu não consigo botar em prática. E isso me deixa frustrado. Porque eu penso, né? Eu sempre converso com a Joyce assim, porra, eu queria fazer isso, isso. Ela fala, pô, parece uma ideia boa, vamos botar pra testar. Mas eu não tenho tempo pra botar Sim. pra testar, sabe? Aí depois a ideia já saiu, já foi outra coisa. Já... Exatamente. Ou tu perdeu o tesão de fazer, Aham. ou tu vê, sei lá, outra pessoa fazendo, aí vem a síndrome de impostor, Sim, sabe? sim, Então tem sim, essas sim, coisas. sim. E quais são os próximos passos agora não só do Blumencast? O que Aham. que tu tá almejando agora? Tu já falou o que vocês querem, assim, o que vocês almejam, mas quais são os próximos passos do Blumencast? Cara, eu acho que nesse momento eu costumo dizer que a gente encaixou o foguete na plataforma, sabe? E agora a gente tem que continuar trabalhando bastante nesses conteúdos que a gente já percebeu que a gente acertou. Né, um quadro que a galera espera toda semana é o Blumencast Gourmet, toda sexta-feira à noite, a gente visitando, fazendo uma review de algum lugar que a gente conheceu, enfim, né, para as pessoas conhecerem, para elas se programarem para o final de semana. É um quadro já de sucesso, né? Então, assim, a gente, por causa daquela situação, aquele método de tentativa e erro, Sim. a gente foi percebendo o que dá certo e o que não dá certo. O que a galera gosta de ver no Blumencast e o que a galera não gosta, né? Então, hoje a gente já tem os nossos quadros mais definidos, que é esses que vão passando, né? Durante uma inauguração que acontece, que as pessoas querem saber, através do nosso olhar, o que a gente achou, né? Acho que a gente tem muito, graças a Deus, essa credibilidade, as pessoas confiam muito no que a gente fala, a gente só se associa com marcas que a gente confia, que a gente conversa antes, que a gente dirime todas as dúvidas mesmo, sabe? A gente não fica com dúvida nenhuma daquilo que a gente vai estar colocando a nossa cara em jogo. Então, assim, eu acho que esses 2 anos e meio serviram para a gente testar muita coisa. E agora é uma questão da gente ter essa constância, essa frequência, sabe? A gente já teve episódios 2 vezes por semana. Aí agora a gente está fazendo porque a gente entendeu que as pessoas não conseguem consumir 2 episódios de 3 horas cada um por semana. Então, por que eu vou fazer se dá para a gente usar esse tempo para criar outros tipos de conteúdo, né? Então, a gente quer ainda trabalhar mais essa questão dos conteúdos. Eu quero ter tempo ainda para jogar muita coisa para o YouTube, porque infelizmente o Instagram é uma coisa muito temporária, né? Então, o Stories 24 horas já está apagado, a não ser que tu coloque nos destaques. O feed ali, cara, se tu não tá ali nos 3, 6 primeiros ali, ele já está muito para baixo, as pessoas não rolam mais. Exato. O YouTube é diferente. O YouTube, as pessoas podem estar assistindo. Eu assisto coisas de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, sabe? Então, e é uma coisa totalmente que busca, né? Tu consegue buscar, né? E eu acho que Blumenau ainda está muito longe de ter essas informações. Por exemplo, tu quer saber alguma coisa sobre a história de Blumenau, ou mesmo coisas atuais de Blumenau, por exemplo. Vou usar um exemplo. Starbucks inaugurou. Procura Starbucks Blumenau no YouTube para ver se tu encontra. Sabendo, né? Exatamente. Então eu acho que por que em São Paulo isso dá tão certo? Por que nos Estados Unidos isso dá tão certo? As pessoas vão fazendo seus vlogs, né? E tem sempre muitas pessoas entrando e assistindo, sabe? Então eu acho que isso Blumenau tá muito longe de ter. A gente vai tentar. Se tiver mais pessoas que colocam isso em prática, eu acho que é melhor ainda, sabe? Porque tem muita busca. Não adianta a gente só fazer conteúdo para Oktoberfest, porque isso é o que eu mais vejo. Pessoas que nunca mexeram com o YouTube, chega na hora da Oktober, 5 coisas que você precisa saber antes de vir para Blumenau na Oktoberfest, sabe? Então, tipo, cara, não é só isso. Blumenau não é só em outubro, não é mais, só. né? Tem muito mais, entende? Então a gente quer, no futuro próximo, ter essa questão de conteúdo pro YouTube que ele vai passar a ser atemporal, sabe? Assim como os nossos conteúdos, né? Os nossos episódios são, mas também conteúdos tanto históricos quanto também coisas da atualidade, assim, como eu falei, inaugurações, praças que inauguraram, dicas de bares, de restaurantes, dicas de passeios, né? As pessoas muitas vezes não vão para Nova Rússia para conhecer, muitas vezes as pessoas não vão para Vila Itoupava conhecer, então a gente quer colocar isso para que as pessoas, eu quero saber como é que é bairro tal. Vai lá, acha, encontra, que legal, e aí vai fazer a sua programação a partir daquilo. Massa. Muito bom mesmo.
André, a gente tem aqui o nosso mascote, que é o Pod. Ai, E o Pod, que medo, Pod. Ele assusta a galera. Ele sempre faz aqui umas perguntas que eu não sei o que tem aqui, tá? Tá bom. Pode vir de tudo um pouco. Então ai. aí agora é contigo e com o Pod. Vamos ver, Pod. Vamos ver. Ai. Peguei. Oi! Oi, agora é a hora. Olha, que interessante. O que você não come de jeito nenhum? Cara, é difícil, essa né? é a primeira que tá saindo dessa vez. Ah, são quantas? Tem algumas. Ah, é? Não, então, cara... Mas essa não saiu em nenhuma vez. Ah, é? Que bom. Cara, eu sou bem... eu vou falar o básico, né? Que eu acho que quase todo mundo, né? Fruta cristalizada e uva passa, essas coisas. Uva passa no arroz. Não, cara, nem de jeito nenhum. Eu detesto isso. Mas é uma coisa que também, né? Ou se ama ou se odeia, né? Mas, cara, eu sou tranquilo, como até hoje eu tava falando, eu como dobradinha, como, cara, qualquer coisa, assim. Berinjela eu gosto na caponata, mas eu já não gosto mais dela tanto na, como é que o pessoal fala? Milanesa e tal, né? E na salada também já não tanto, assim. Mas, cara, eu sou bem tranquilo. Não tem frescura, cara. Como tudo que vier. Boa. Vai lá, mais um. Aí, tu me ajudou nessa ali. Vê se me ajuda nessa aqui, ó. Foi bonzinho contigo, ó. Tá grande essa pergunta, eu acho, hein? Não então. Que tipo de ritual sua empresa tem para fortalecer a cultura da organização? Olha, essa empresa de duas pessoas verdade, é mais cara. difícil, eu acho, hein? Ou será Cara, que não? eu acho que é fácil, né? Porque a gente não tem tantas pessoas para doutrinar através, né, dessa cultura, assim. Não precisa contratar, isso, né? O exato. de Aquiles da galera. Eu acho que basicamente, resumindo, assim, é a questão muito da conversa. A gente conversa, né, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, a gente faz reuniões. Isso é uma coisa também interessante para quem tem um pequeno negócio e acha assim, meu negócio é pequeno, eu não vou ficar fazendo coisas de grandes empresas. Cara, eu acho que tu fazer uma reunião de planejamento, seja com você e a sua esposa, com você e o seu funcionário, acho que isso é muito importante, tá? Não é coisa de grandes empresas fazem, mas por que você não vai tirar isso, né, que é uma boa prática do mercado para o teu negócio? Talvez é com aquilo ali que o teu dia a dia vai melhorar com o teu funcionário ou com a tua esposa, né? Porque se não há diálogo, os atritos vão acontecendo e chega um momento que se torna insustentável. Né? Então acho que é importante. Mas é legal que tu mesmo que seja só você e a Joyce, né? Tu falou num ponto que sempre a gente cai nisso, né? Quando a gente fala de cultura é o diálogo. A falta dele, na verdade, né? Porque hoje os problemas da cultura tá sendo a falta da conversa, a falta do diálogo, a falta de você colocar as expectativas da pessoa ou colocar o que a empresa quer, o que aquele setor deseja. Então fica um ruído no meio dessa comunicação. Eu acho que eu entendi o que você quer e você acha que entendeu o que me passou, né? E aí fica bola de cristal que não tá funcionando. Exatamente, né? Uma torre de Babel, cada um fala uma língua, né? E a gente tem um último quadro, André, que é 360 Conexões, que é onde a gente pede dicas, sugestões, enfim, do que você quiser. Enquanto tu vai pensando aí, eu vou trazer a minha aqui, que tem tudo a ver com o que a gente conversou agora, né? Eu trouxe um livro. Já falei deles aqui, do Sandro Magaldi, do José Sarib, e eu acabei comprando acho que uns 3, 4 livros dele aí para entender e conhecer um pouco mais. O livro de hoje é O Novo Código da Cultura, Vida ou Morte na Era Exponencial. Um livro muito legal que fica aí de dica para vocês. Então eles falam muito dessa mudança muito rápida que está acontecendo, né? Eu já indiquei um livro aqui que era sobre liderança disruptiva. Mas como tudo muda muito rápido, como que a cultura vai acompanhar essa mudança, né? E como que os líderes, os colaboradores vão lidar com essa mudança, como que melhora esse diálogo, como melhora essa comunicação. Então é um livro que, sim, muito simples de ler, muito legal, porque ele é bem, bem ilustrado, enfim. E fica de dica, muito bom. Quem quiser, depois vai ter lá no LinkedIn um resumo do livro, os principais insights, corre lá para acompanhar. Pensou em algum? Cara, eu pensei, é um livro, eu acho que até bem batido, assim, antigo, de certa forma, mas é um livro que quando eu li, a Joyce já leu também, assim, abriu a mente. E a gente, eu acho que dá pouca importância pro tema desse livro, que é o poder do hábito. Legal, né? Muito bom. Cara, nós somos praticamente máquinas que se movem, se mexem, se movimentam e tomam decisões de forma meio automatizadas, porque os nossos hábitos estão comandando. Então, você conseguir ressignificar um hábito é muito importante, é uma vitória. Então, eu acho que esse livro, ele primeiro te mostra, ou seja, ele te conscientiza disso, e depois ele te dá várias ideias e dicas de como que você faz.
ele te dá um passo a passo, né? De como você pode ressignificar esses hábitos, né? E aí, por exemplo, eu não consigo, eu não tenho o hábito de ir para academia, de me exercitar. Não, cara, tu consegue. É uma questão de método de recompensa, o que você vai ganhar lá na frente, né? Então, o nosso cérebro, ele foi, por muitos anos, por milhares de anos, né, forjado a economizar. Por isso que a gente, né, tem preguiça de pensar, de mudar de hábito. Por isso que a gente vai sempre para o trabalho, para o mesmo caminho, porque a gente não quer pensar. O cérebro, quanto menos, é a lei do menor esforço, né? Então, quando a gente exercita também o cérebro, outras sinapses são feitas, né? E coisas tão básicas, né? Eu sempre escovo os dentes com a direita, por que tu não passa a escovar com a esquerda? Mas é difícil, sim, mas no começo. Sim. Depois isso se torna, né? E isso vai criando, como eu falei, outras sinapses que vão te ajudar no teu dia a dia, né? Coordenação motora, memorização, enfim, insights, criatividade, tudo isso é estimulado, né? Por isso, né? Então... fica aí a dica desse livro. É um livro que eu sou apaixonado, não só pelo livro, mas como pelo tema. Tem vários livros que eu li já sobre hábito. Quando tu falou, eu já fui pensando em uns 4 que eu li. Não vou falar agora, vou deixar para os próximos episódios. Mas é um tema que eu gosto, e inclusive até nessa parte da criatividade entra bastante, né? Porque nós somos seres de hábitos, né? Escovar os dentes é um hábito, tomar café da manhã é um hábito, almoçar em determinado horário é um hábito. E tem um lado bom e um lado ruim disso. Claro que se a gente fosse pensar toda hora que a gente fosse piscar, não ia, né, dar certo. Exatamente. Então, meu Deus, a gente vai viver estressadíssimo, né? O hábito ele é muito bom, mas ele é muito perigoso em alguns aspectos, né? A gente está 90% do tempo a gente está inconsciente, justamente por causa dos nossos hábitos, e você entrar num padrão ali, né? Até as nossas decisões, nesse livro ele fala que 45% das nossas decisões são tomadas de forma automática. Tu não pensou, tu só tomou a decisão sem saber o porquê, né? É um livro muito bom mesmo, ótimo. Vai que rola aí um resumo desse livro. Legal. Gostou? Cara, maravilhoso. Te agradeço demais, Léo. Eu agradeço. Cara, foi fantástico. E como sempre, né? Podcast é muito rápido, né? É 1 hora, mas passa muito rápido, né? Voando. Papo incrível, cara. Eu me senti muito honrado de poder contar um pouco a história aqui do Blumencast, um pouquinho da minha história, da nossa vida pessoal aqui com a Joyce. Desejo muito sucesso, né, pro 360. Parabéns pelo trabalho. No que precisar, conta com o Blumencast, conta também, com a gente, né? Também. E vamos fazer a cena do podcast e tomar maiores proporções ainda, né? Aqui em Blumenau e região. Isso aí. Deixa aí o teu @pra galera acompanhar. @Blumencast em todas as plataformas, né? E siga a gente lá, principalmente no Instagram, mas temos aí o TikTok, Facebook. E acompanhe todos os episódios no YouTube ou Spotify e outras plataformas aí de streaming pelo Blumencast. Boa, muito bom. Eu trouxe aqui um presentinho pra você, porque eu já te dei essa colinha, né? Já, é verdade. E aí essa não aqui, tinha toalha. Agora tu tá indo treinar depois daqui, já vai ter toalha. Maravilha aí, ó. Pronto, gente, brigadão. Na cor e tudo. Fantástico. Brigadão, Léo. Galera, estamos finalizando mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Foi um baita no episódio. Já compartilha, comenta. Deixa aqui embaixo o que você achou. Se você acompanha o Blumencast, se você não acompanhava, começa a acompanhar agora para saber várias histórias de Blumenau. E te espero no próximo episódio para acompanhar a gente. Já sabe, @podcast.360. Te espero no próximo episódio. Valeu, abraço!